E aí pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula aí do nosso curso Pré-Física. Anteriormente eu tinha dado uma aula de conjuntos numéricos aqui, agora a gente vai dar uma continuidade dando aula de notação científica. Mais uma vez eu peço desculpas pela minha rouquidão, eu estou um pouco mal, mas ainda assim eu não vou continuar, eu ainda vou continuar tentando explicar e passar a minha didática e o meu conteúdo para vocês, tá bom? Eu vou começar dando início à notação científica, a gente vai aprofundar um pouco depois com as propriedades de potenciação e radiação, que são assuntos que você que está entrando agora na universidade são muito importantes, tá? Principalmente para cálculo 1, é um assunto extremamente importante, você ter a base matemática, você ter uma base matemática sólida é crucial, sabe? É de fato crucial. Bom, então vamos começar com notação científica, tá? Notação científica nada mais é do que uma forma, como se fosse uma mera ferramenta para você abreviar e simplificar números ou muito grandes ou números muito pequenos. É apenas uma ferramenta, tá? Então assim, a gente dizemos que um número está em notação científica quando ele está escrito na forma de a vezes 10 elevado a b, onde o a ele é um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. E o b ele é um número inteiro, tá? Bom, mas aí assim, como que a gente pode transformar isso? Como que a gente pode pegar esse número grande, esse número pequeno e de fato transformar em notação científica? Bom, existem, no caso, a gente, tanto para um quanto para outro, os princípios são parecidos, tá? Para números grandes, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda até o primeiro algarismo significativo. A ordem de grandeza será o número de posições deslocadas. Talvez lendo assim pareça um pouco difícil, mas eu vou explicar para vocês que é bem mais fácil. Bom, e os números pequenos, desloca-se a vírgula para a direita e a cada casa avançada diminui-se uma ordem de grandeza. A ordem de grandeza será simétrico do número de posições deslocadas. Será, portanto, negativo, ok? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui desse primeiro caso para números grandes, tá? Bom, eu vou pegar o exemplo desse aqui, ó, 469 aqui e esses seis zeros. Bom, a gente aqui tem um número muito grande, né? Eu acredito até que seja 469 milhões. O que a gente vai fazer para transformar isso aqui em notação científica? Bom, onde que está a vírgula aqui, neste número? Ela está bem aqui, ó, né? Então o que a gente vai fazer seguindo este passo? A gente vai deslocar ela até o algarismo significativo. Mas pensa comigo, algarismo significativo é até um pouco estranho, mas pensa assim, a gente vai deslocar a vírgula até a última casa diferente de zero. É isso, literalmente isso. Até a última casa diferente de zero, você vai deslocar esse algarismo, tá bom? Então, a gente vai pegar, a nossa vírgula está bem aqui, então a gente vai deslocar aqui, 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 e essa aqui é a nossa última casa. É a nossa última casa diferente de zero, nesse 4 bem aqui. Então a gente vai deslocar essa vírgula até aqui, tá bom? E aí, a gente vai utilizar, para resolver isso, a base 10, tá? Isso aqui vai ser o nosso princípio, tanto para de cima quanto para de baixo. Só que vão ser metodologias um pouco diferentes, mas vai ser o mesmo princípio. Bom, ao deslocarmos isso aqui, a gente vai contar quantas casas nós deslocamos. A gente estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, deslocamos 7 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 casas. Então, beleza. Ao deslocarmos essas 7 casas, elas irão vir aqui para o expoente da base 10, ok? E aí, a gente vai colocar o 4, vírgula, o 69, vezes o 10 elevado a 7. Isso aqui, ó, já está em notação científica. E matou a questão. É literalmente isso aqui. Muito facinho, muito facinho, tá? Esse daqui é para números grandes, onde você vai deslocar da direita para a esquerda e vai adicionar a quantidade de casas ao expoente na base 10. Isso aqui ele está multiplicando, ok? Está multiplicando. A gente tem também, agora para números pequenos. O exemplo que eu peguei aqui para vocês entenderem foi esse bem aqui, ó, 0,0000086.
a gente vai usar também a base... Opa, base 10. Desculpa a minha letra aí, tá? Ela é realmente bem ruimzinha, mas tudo bem. Bom, a nossa vírgula, ela tá nesta casa aqui, não é? A gente tá bem aqui, ó. O que a gente vai fazer seguindo novamente o mesmo passo? Nós iremos deslocar a vírgula para a direita e a cada casa avançada diminui-se uma ordem de grandeza. Então, beleza. O que a gente vai fazer simplificando isso aqui, deixa de uma forma um pouco mais fácil? Você vai apenas deslocar a vírgula para o primeiro número até a primeira casa em que ela seja diferente de zero. Literalmente só isso. Então, como ela está bem aqui, a gente vai pular para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Qual que é o primeiro número? Esse aqui, o 8. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Então, resolvendo isso aqui, seria como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, 5. Seria como se fosse isso aqui, tá bom? Aí, como esse zero aqui é desprezível, seria 8,6. E aí, o que acontece? O que acontece? Que isso aqui, porque isso aqui é um pouco diferente da primeira. Claro, também vai para a direita, não para a esquerda, né? Mas, como é um número muito pequeno, quando você desloca ele para a direita, você tem que acrescentar aqui, ó, um negativo na base, no expoente da base. Você acrescenta um negativo para aí sim você conseguir transformar esse número muito pequeno na notação científica. E aí você conta as casas em que você andou. Bom, seria aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5. Você andou 5 casas e o negativo ali, põe o negativo ali. Então é apenas isso. Base 10 elevado a menos 5. E aí você já tem um 8,6 e apenas vai multiplicar esse 8,6 por 10 elevado a menos 5. Muito, muito fácil, muito fácil. Vamos passar aqui agora para a próxima. Bom, aqui foi exatamente o que eu tinha acabado de falar, né? Se deslocarmos a vírgula N posições, 5 posições para a direita, a gente vai ter que se substituir, vai ter que subtrair 5 unidades lá no expoente da base 10. Se a gente colocar, no caso, 3 unidades, deslocar 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, todas independentes, elas terão que ser diminuídas no expoente da base, tá bom? E aí a mesma coisa serve para o de baixo, onde ao deslocarmos a vírgula N posições para a esquerda, a gente soma, como a gente fez anteriormente. Okay? Bom, outra coisa muito interessante que de fato eu achava inicialmente que ela não era tão importante no meu ensino médio até entrar aqui de fato na faculdade. Só que realmente ela é importante, principalmente em cálculo 1, tá? Que é arredondamento. Arredondamento, na química geral também. Provavelmente quem faz física ou engenharia, acredito em engenharia elétrica também tem química geral. É bem importante. E aí, por exemplo, se no caso de arredondamento, se você tira uma nota um pouco baixa, assim, não baixa, mas não o suficiente para passar, mas que estava ali próximo, 6,7, aí você quer arredondar para 7, 6,8, e aí, infelizmente, não é assim que funciona, tá? Você não consegue arredondar assim de 6 para 7, assim, mesmo que implore para o professor. Você vai ter que, porque existe de fato um método real para ele arredondar isso. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês, para ficar um pouco fácil de entender. A gente vai pegar esse 6,83. Eu quero arredondar este número. Bom, eu tenho aqui o 6, que no caso é a minha unidade. Eu tenho o 8, que é o meu décimo. E eu tenho o meu 3, que é o meu centésimo. E aí, o que eu vou fazer? Bom, para eu arredondar este número aqui para a casa dos décimos. Ó, para a casa dos décimos. Eu quero arredondar esse número para a casa dos décimos, no caso ali no 8, tá? Eu quero botar ali no 8. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que analisar primeiro o centésimo, para aí sim eu tirar uma conclusão e conseguir arredondar este número. Bom, como a gente pode perceber, o 3 ali, ele é um número menor que 5. Perfeito. Só que, para números maiores que 5, o dígito precedente, ou seja, o décimo nesse caso, ele é aumentado a uma unidade. Ou seja, se o centésimo for menor que 5, ele vai ser mantido. Se ele for maior que 5, ele vai aumentar, ok? Por exemplo,
6,83. 6,83, o nosso centésimo aqui, ó, ele é menor que 5. O 3 é menor que 5. Consequentemente, eu arredondo esse meu 6,83 para 6,8. Justamente por o centésimo ser menor que 5, ok? E aí, se a gente usar o outro caso, se o dígito a ser eliminado é menor do que 5, o dígito precedente é mantido. No caso foi isso que eu fiz aqui, né? Perdão, eu acabei fazendo ao contrário. Mas enfim, a gente vai usar agora o nosso 6,87. A gente vai usar 6,87, é ao contrário aqui, tá? Essa parte aqui é aqui. E essa parte aqui de cima é ali em cima, de baixo é em cima. Bom, se eu pegar esse 6,87 e quiser arredondar para a casa dos décimos, eu vou analisar novamente o meu centésimo. O meu centésimo nesse caso é 7. 7 é maior que 5. Então, como 7 é maior que 5, se a gente seguir essa regrinha, a gente vai arredondar esse 6,87 para 6,9. Tá? Muito, muito tranquilo. Centésimo menor que 5, maior que 5, é bem de boa. E aí, só que, beleza, eu te falei que se ele for maior que 5, te falei se ele for menor que 5. Mas e se ele for 5? O que a gente vai fazer? Bom, se o dígito a ser eliminado for igual a 5, o dígito precedente ele é mantido, caso ele seja par. E ele será aumentado em uma unidade, caso ele seja ímpar. Beleza. Ó, então, eu vou pegar aqui um 27,85 e vou pegar aqui um 32,75, tá? Beleza? A gente tem aqui a nossa unidade, 27 e o 32, tem aqui o nosso décimo, que é o 7 e o 8, e tem o centésimo, que é o mesmo, né? Que é o 5. Beleza, quando ele for 5, a gente agora vai analisar o décimo para ir tirar a nossa conclusão. Se ele for par, a gente mantém. E se ele for ímpar, a gente aumenta, tá bom? Então, o nosso décimo de 27,85, quem que é? É 8. Consequentemente, então, a gente vai manter. Então, vai ficar 27,8. E aí, embaixo, é 32,75. O nosso décimo é 7, ele é ímpar. Então, eu vou aumentar a unidade. Vai ser 32,8 o nosso arredondamento, tá bom? É muito tranquilinho isso aqui, é bem facinho. Provavelmente você vai entender isso aqui, você vai tirar de letra, tá bom? Isso aqui é importante para química geral. Bom, partindo agora, né, para potenciação, obviamente você já viu potenciação, você passou na universidade, né, passou na faculdade, você já deve saber bastante, né? Deve saber o que é a potenciação, no caso é a multiplicação onde todos os fatores são iguais. E a gente pode indicar este produto de um modo abreviado, né? Que justamente o índice, o expoente. Bom, o que é mais importante para a potenciação aqui de fato, as nossas propriedades. As propriedades que você vai acabar vendo muito em derivadas, em limites, você vai acabar de fato precisando muito saber das propriedades de potenciação. Mas aqui tem alguns casos importantes que é bom você relembrar, ok? Eu sei que você sabe, vai relembrar só. Bom, é bom você saber que quando a gente tiver em parênteses aqui, ó, isso aqui, esse menos 2 em parênteses, ele é diferente desse menos 2 que não está em parênteses. Por quê? Esse menos 2 ele está sendo multiplicado assim, ó. E aí, é literalmente isso aqui. É menos 2 que está sendo ao quadrado. É o menos 2 que está ao quadrado. Então fica menos com menos. E aí aqui vai ficar mais. Mais 4. Aqui, nesse caso aqui, já é diferente. Porque não é o menos 2 que está ficando ao quadrado. E sim o 2. O menos está ali de intruso, de safado. Aí a gente coloca o menos aqui, a gente coloca o 2, como se fosse assim, ó. 2 vezes o 2. Aí aqui esses 2 ficam 4, menos 4, ok? Bem tranquilo, tá bom? Bom, agora a gente tem esse aqui, ó, que no caso é uma potência de potência. Você provavelmente já deve saber que isso aqui não é assim que se faz. Eu vou explicar ele um pouquinho melhor no próximo slide, onde de fato isso aqui é uma propriedade
e a gente vai ter que multiplicar as potências. Potência de potência a gente multiplica, tá bom? Aí, bom, aí você deve saber também que, bom, todo número que for elevado a zero, não, todo número elevado a zero, o resultado vai ser 1, ok? E aí todo número elevado a 1 vai ser o próprio resultado, vai ser ele mesmo. 0 elevado a n sempre vai ser 0 também. São apenas alguns casos importantes para você relembrar. 1 elevado a n sempre vai ser 1. E, bom, quando a base... isso aqui também é interessante você saber, né? Que quando a base for negativa e o expoente for par, então o resultado ele vai ser positivo. E aí, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, então o resultado ele será negativo, como a gente pode ver aqui nesse caso do menos 3 ao quadrado e no menos 3 ao cubo. Por quê? Porque sempre, quando ele for par, vai ficar menos com menos, e o resultado no final vai ser mais. E aqui nesse caso é diferente, porque esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, e aí menos com menos vai dar mais, e aí vai ser menos. Eu coloquei errado aqui. Esse menos aqui, deixa eu pegar aqui a borracha, perdão. Somei ali com o lado da igualdade. Aqui, pronto. Porque esse menos com esse menos aqui vai resultar em um resultado positivo. E com esse menos aqui, esse resultado vai ser negativo. É bem tranquilo. Aí, no caso, isso aqui é de fato o que é importante para você entender, ok? De fato, isso aqui é o que você mais precisa saber para conseguir seguir no seu curso e ter um bom proveito disso aí. No caso, as propriedades da potência, né? A gente tem essa primeira aqui, que é a potência, o produto de uma base, de mesma base com expoentes diferentes. Então, você vai repetir a base, vai somar os expoentes, ok? Como, por exemplo, assim, se tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, o que você vai fazer aqui? Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Repete a base 2, 3 mais 2, 5. Bem de boa. A gente tem esse aqui agora, que é o quociente da potência. No caso, a base vai ser a mesma. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2 dividido para 2, e aí esse aqui for 3 e esse aqui 2, ao contrário do primeiro, a gente vai diminuir, ok? A gente repete a base também, mas diminui o expoente. Então ficaria 3 menos 2, aqui dá 1. E aí, a gente tem esse aqui também, só que aqui uma multiplicação de base diferente. 3 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá bom? Essa daqui, que essa aqui foi justamente a que eu tinha falado para vocês anteriormente no outro slide, lembra? Que é, no caso, a potência de potência. Então, por exemplo, se um número se eu tiver aqui um 2 ao quadrado elevado a 3, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. A gente multiplica os expoentes. Aqui fica 2 vezes 3, aqui vai ficar 6. Beleza? Aqui a gente tem, nesse caso agora, uma divisão de base diferente. Divisão de base diferente. Aqui tá erradinho, tá? No slide eu acho que ficou um pouco errado, é N. Mas, bom, se for, por exemplo, 5 dividido para 4 elevado a 2, isso aqui seria, no caso, 5 ao quadrado dividido para 4 ao quadrado. Ok? Bem tranquilo. E o nosso último aqui é quando o expoente ele for negativo. O que você vai fazer quando o expoente for negativo? Você apenas vai inverter a fração. Lembra quando eu falei lá em números racionais que, tipo, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1? Exatamente, a gente vai usar esse princípio aqui, ó. Por quê? Se eu tiver um 3 elevado a menos 1, eu sei que 3 é exatamente a mesma coisa que 3 sobre 1. Então eu vou inverter isso aqui
para ficar 1 sobre 3. E aí o meu expoente ele vai ficar positivo. Então ele fica 1 sobre 3 elevado... Deixa eu colocar 2 aqui para ficar diferente. Elevado a 2. Pronto. Bem tranquilo, né? Bem de boa. A probabilidade da potência é bem de boa. Agora vamos passar e falar o nosso último tópico dessa aula, que é radiciação. A radiciação, ela também é assim como a potência, né, como a potenciação. O mais importante para ela é você saber as propriedades, né? A radiciação e também saber que a radiciação ela é o processo inverso da potenciação, tá bom? E essas, no caso, são as propriedades que a gente tem aqui da nossa radiciação, ok? Eu peguei aqui alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, esse primeiro aqui, se a gente pegar um 5, aí a gente coloca um 8 aqui e um 4 aqui, isso aqui é exatamente a mesma coisa que raiz de 5, e se a gente quiser adicionar um P aqui, ó, um P qualquer, que seria um número real qualquer, um 8 dividido para 4, por exemplo, aqui também, nesta parte, também ficará dividido por este 4, ok? É exatamente assim. Bom, seguindo essa lógica aqui, seguindo a próxima propriedade, a gente teria aqui a raiz de outra raiz, que assim como potência você vai apenas multiplicar, tá? Seria, por exemplo, aqui 4 raiz quarta de raiz cúbica de 2, sim. Você apenas vai fazer raiz de 2 e você vai multiplicar esse 4 de fora por um 3 de dentro. E aí 4 vezes 3, 12. Então fica raiz de 2, não, raiz de 12 de 2. Enfim, aí passando para a nossa próxima aqui, a gente vai ter aqui uma raiz com bases diferentes, né? Isso aqui seria, por exemplo, assim, ó, 3, e a gente tiver um 5 e um 4 aqui, ó, ficaria desse jeito, ó. Raiz cúbica de 5 vezes, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 4, ok? Seguindo aqui, a gente tem também essas daqui, que é no caso a raiz de um quociente, né? A raiz de uma fração. A gente vai colocar aqui, ó, raiz cúbica de 1 sobre 3, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 3. E o nosso último exemplo, para encerrar a aula de hoje, eu sei que você já está um pouco cansado, mas a gente vai terminar ele agora. Bom, a raiz cúbica assim vezes o 4 aqui, tá? Elevado ao expoente, com expoente quarto. Isso aqui, ó, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. 2 raiz cúbica de 2. Opa, perdão. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Opa, beleza. No caso, seria esse daqui, ó, pessoal. Não é essa a propriedade, é essa daqui, ó. Claro, essa também é a propriedade, mas assim, a que eu quero mostrar para vocês não é essa. Isso aqui, esse resultado como está elevado ao expoente, ele vai ficar aqui, né? E aí, isso daqui é a mesma coisa que 2. E aí, esse daqui, ó, esse 3, vai ficar 4 sobre 3, tá bom? Esse 4 vem para cá e esse 3 ele vem aqui para baixo, ok? Bom, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e você tenha entendido um pouco ao menos. Eu acho que a gente fica por aqui. Até a próxima aula e até breve. Espero te encontrar na faculdade.